Oasis Cast, um oásis de refrigério na palavra de Deus. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Oasis Cast. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema bastante interessante. Nós vamos falar sobre apologética. Para quem não sabe o que é apologética é a defesa da fé. Nós encontramos apologéticas desde as Sagradas Escrituras. Quando o apóstolo Paulo ele está ali, por exemplo, defendendo a fé contra as heresias que se colocavam ali diante da igreja e até mesmo estavam adentrando dentro da igreja. Apologética, portanto, é a defesa da fé. E existem três tipos de apologética. Existe a apologética clássica, que é a apologética que vai tentar ali por meio de argumentos lógicos e racionais, tentar demonstrar a existência de Deus. Então a apologética clássica, ela tenta partir de um ponto neutro com o incrédulo e tentar mostrar para ele que o mais provável é que Deus existe. Essa é a apologética clássica. E existe a apologética evidencialista, que ela vai apelar para evidência, vai afirmar que existem várias evidências a respeito da existência de Deus e que essas evidências elas comprovam a existência de Deus, ou pelo menos tornam mais plausível que Deus existe e que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é a verdade. E a apologética que nós iremos defender aqui, que é a apologética pressuposicionalista. A apologética pressuposicionalista, ela é calvinista, é uma apologética aí de um viés calvinista. Ela vai dizer que o homem ele nasce morto em seus delitos e pecados, ele tem um coração corrupto, um coração voltado contra Deus, e que não adianta a gente tentar achar um terreno em comum, um terreno neutro com o incrédulo, para a partir disso tentar demonstrar que Deus existe, porque o incrédulo ele tem o seu coração voltado contra Deus e ele sempre vai interpretar as evidências de acordo com o seu coração corrupto. Ele nunca vai aceitar a ideia de que Deus existe. Então, a apologética pressuposicionalista ela vai dizer que primeiro nós devemos partir da Escritura quando nós vamos falar com incrédulo, que nós devemos apresentar a Bíblia já como palavra de Deus, já devemos pressupor que a Bíblia é a palavra de Deus e pressupor que aquilo que ela diz é a verdade e partir da Escritura. E, em segundo lugar, a apologética pressuposicionalista vai dizer que todas as pessoas são, de uma certa forma, pressuposicionalistas, ou seja, todas elas pressupõem algumas coisas, têm as suas cosmovisões e quando elas analisam a realidade, elas não analisam a realidade de uma forma neutra, mas elas analisam a realidade de acordo com as suas cosmovisões, de acordo com as suas pressuposições. E para falar hoje sobre apologética, nós vamos utilizar aqui um livro do Dr. Greg Bunce, que se chama Sempre Preparados, Orientações para a Defesa da Fé. Vamos começar então analisando o seu primeiro capítulo, que é o roubo da neutralidade. Será que nós devemos então, quando nós vamos conversar com um ateu, quando nós vamos conversar com um incrédulo, nós devemos partir de um ponto neutro? E o que ele vai dizer é que não, nós não devemos partir de um ponto neutro, porque eles não partem de um ponto neutro, porque eles têm as suas pressuposições e eles partem a partir dessas pressuposições. Da mesma forma, nós devemos partir das Sagradas Escrituras, porque não existe neutralidade, porque a neutralidade é um mito. Então, você tentar falar com uma pessoa partindo da ideia de neutralidade é como se você fosse jogar futebol com regras de basquete. Então é claro que você nunca iria ganhar esse jogo. A primeira coisa que aconteceria com você é que você seria acusado aí de pênalti, né? Eu não entendo muito de futebol, mas eu sei que não se pode pegar com a mão, né? Então você não poderia pegar ali a bola com a mão, e no basquete
pega a bola com a mão. Então, você seria desclassificado, você perderia o jogo, você já começaria perdendo o jogo. Por quê? Porque você está jogando com as regras erradas. Então, quem estabeleceu as regras da realidade, quem estabeleceu as regras do universo, foi Deus. Se você começa adotando ali os pressupostos do seu adversário, então você já começou perdendo e não há como você ganhar. Você não tem que adotar os pressupostos dos seus adversários, você não tem que adotar as definições dos seus adversários, mas Deus é o Senhor do universo e os pressupostos pelos quais você deve partir deve ser os pressupostos da palavra de Deus. As definições dos termos, elas devem estar de acordo com a palavra de Deus, porque Deus é aquele que realmente conhece todas as coisas, Deus é aquele que conhece as coisas como de fato elas são, e então você deve adotar a visão de Deus e não a visão do incrédulo, porque você vai partir da neutralidade, você vai partir da ideia, bem, vamos suspender a ideia de que Deus existe ou não. Não existe neutralidade. Se você faz isso, você está partindo do agnosticismo. Você está adotando as regras, os princípios do agnosticismo. E a pergunta é, por que o agnosticismo deve ser adotado? Qual é a justificativa para o agnosticismo ser adotado numa primeira instância? Por que ele deve ser adotado e não o cristianismo? Então, não tem uma resposta para isso, não tem uma justificativa plausível para isso. E é por isso, então, que você deve partir do cristianismo. Partir do cristianismo. E aí o Greg Bunce vai dizer, ao tentar ser neutro em seu pensamento, você é um alvo principal para ser roubado. Roubado pela vã filosofia de todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento que estão escondidos em Cristo somente, como diz a Escritura. Então, Cristo é o tesouro de toda a sabedoria. Você abrir mão disso é como se você estivesse abrindo mão de um arsenal de guerra incrível, com armas incríveis, para pegar um canivete para lutar. Então, você deve partir da Escritura. Então, esse é o primeiro capítulo, o roubo da neutralidade. Não existe neutralidade, neutralidade é um mito, eles não são neutros, você também não deve ser, e quem é desonesto é quem afirma que é neutro quando na verdade não é, e você tem que mostrar para ele que ele não está sendo neutro, e que o mais honesto, já que não existe neutralidade, a posição mais honesta a se tomar é você assumir, eu não sou neutro realmente, eu parto da Escritura. E quando eles acusam, você está sendo parcial, você responde, sim, eu estou sendo parcial, eu nunca disse que eu era imparcial, e mostrar que eles também não são imparciais. E aí isso leva ao nosso segundo capítulo, que é a imoralidade da neutralidade. O que diz a Escritura? Provérbios 1:7 diz, o princípio do conhecimento é o temor do Senhor. Então você só vai ter conhecimento realmente da realidade se você tiver temor a Deus, se você se submeter àquilo que Deus fala sobre a realidade na sua palavra. Quando você teme a Deus, você confia nele, você confia na sua revelação e você analisa o mundo a partir da revelação de Deus. Então somente aí você vai conseguir entender, você vai conseguir compreender o mundo como de fato ele é. Greg Bunce diz o seguinte, você tem a coragem dos seus distintivos cristãos na academia, na apologética, no ensino, ou tenta apagar o contraste entre o pensamento cristão e o pensamento apóstata, seguindo as demandas da neutralidade? Para colocar na perspectiva bíblica, essa questão pode ser reformulada da seguinte maneira: seu pensamento opera sobre o senhorio de Jesus Cristo, ou sobre o senhorio de Jesus Cristo, ou você se torna um inimigo de Deus através de padrões
de pensamento através de padrões. Deixa eu ver aqui que eu me perdi. Através de padrões de pensamentos neutros, agnósticos e incrédulos. Escolha hoje a quem você vai servir. Então, como eu disse, a neutralidade da perspectiva bíblica, da perspectiva daquilo que é real, porque a Bíblia nos apresenta a realidade, ela é, na verdade, imoral. Porque o incrédulo, ele não está sendo neutro. O incrédulo, ele está mentindo quando ele afirma que é neutro, porque não existe neutralidade. Todo mundo parte de algum pressuposto. Todo mundo tem uma filosofia por trás daquilo que ele defende. Quando ele defende a própria ideia de neutralidade, tem toda uma filosofia por trás daquilo. Então, o mais honesto a se dizer é: eu não sou neutro, eu estou partindo da Escritura. Qual é a natureza do pensamento incrédulo, né? Esse é o 3º capítulo aí do livro do Dr. Greg Banston. E ele diz o seguinte: assim, se um cristão desejasse iniciar os seus empreendimentos acadêmicos a partir de uma posição de neutralidade, estaria, na verdade, desejando iniciar seu pensamento na escuridão. Ele não permitiria a palavra de Deus ser uma luz para o seu caminho, como diz lá Salmos 119 e 105. Então não devemos cair nessa ideia de neutralidade, mas nós devemos partir da Escritura, aquilo que a Escritura diz sobre ela mesma, aquilo que a Escritura diz sobre o mundo, aquilo que a Escritura diz sobre o homem, aquilo que a Escritura diz sobre a própria racionalidade, aquilo que a Escritura diz sobre a realidade. A Escritura, ela é a base de todo pensamento cristão. Toda a filosofia cristã, ela deve ser construída a partir da Escritura. E quando nós vamos falar com um incrédulo, nós precisamos deixar isso claro para ele. Primeiro, mostrando que ele não tem nenhuma base para o conhecimento, que ele não tem nenhuma base para a moralidade. Então, quando o ateu ele vem dizer: se Deus faz isso ou aquilo, ele é mau. Mas a pergunta é: quando você fala que Deus é mau, você está pressupondo um padrão de moralidade. Aonde está esse padrão? De onde você tira esse padrão? E por que Deus deve se submeter a esse padrão? Qual será a punição que Deus irá receber se ele não cumprir esse padrão? As pessoas que estudam direito, elas sabem que se existe uma lei e não tem punição para alguém que inflige aquela lei, então ali não é lei coisa nenhuma. Como é que é uma lei e você pode quebrar e não vai acontecer nada? Então, na verdade, não é lei. Então, quem é que vai punir Deus se Deus fizer aquilo que é errado? Então, todas essas coisas, elas devem ser explicadas pelo incrédulo. Você deve mostrar que ele não tem explicação para isso. Ele não tem explicação para a moralidade, ele não tem base para a moralidade, ele não tem base para a epistemologia, para o conhecimento, e é por isso que eles vão dizer que não existe verdade absoluta, porque eles sabem que eles não conseguem entender a realidade, que eles não conseguem chegar à verdade. Então eles não têm base para nada. Então eles não têm base para dizer que Deus não existe. Eles não têm base para dizer que Deus é imoral em determinadas coisas. E é isso que você deve deixar claro para ele. E depois de mostrar a inconsistência do pensamento dele, você demonstra a consistência do pensamento cristão. É claro que para isso você precisa de estudo da palavra de Deus, você precisa conhecer teologia, né? Um apologeta pressuposicionalista, ele tem que ser um bom teólogo, mas você tem que mostrar para ele que você tem base para a racionalidade, você tem um padrão para o conhecimento, você tem um padrão
para o que é belo, o que é feio. Você tem um padrão para a moralidade, o que é moral, o que é imoral. Você tem um padrão, e esse padrão é a Escritura. Nós temos um sistema de pensamento coerente. Eles não possuem um sistema de pensamento coerente. Eles não possuem um sistema de pensamento que possa julgar Deus, que possa dizer que a Bíblia está errada. Eles não têm a mínima capacidade de dizer que a Bíblia está errada. E a Bíblia já diz por quê. Porque eles estão mortos em seus delitos e pecados, né? Aos olhos de Deus, neutralidade equivale a vaidade. Foi essa a tentação que aconteceu lá no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, o homem, ou Satanás, convidou o ser humano para avaliar Deus de uma forma neutra. E isso já convidou ele a começar da forma errada, porque Deus ele não deve ser comparado com a criatura, porque Deus ele está em uma categoria completamente diferente das criaturas. Deus é o Criador, a sua natureza é diferente da sua criação. Então, quando você pega Deus e você coloca Ele no mesmo nível, na mesma categoria da criação, das criaturas, você já está desonrando a Deus, você já está em rebeldia contra Ele. Então, Satanás, quando convida o homem a avaliar Deus como se fosse uma criatura, por que Deus está fazendo isso? Por que Deus impediu que vocês comessem do fruto dessa árvore? Ele já está convidando o homem a olhar o mundo em rebeldia contra Deus. E isso tudo é vaidade. Aos olhos de Deus, neutralidade equivale a vaidade. Paulo não é contra o amor à sabedoria, né? Lá nos textos de Paulo. Isto é, filosofia a partir do grego. Filosofia é algo bom, desde que se possa enquadradamente encontrar genuína sabedoria, que significa para Paulo encontrá-la em Cristo. Então, quando você vai ler os textos de Paulo, e você vai ver ele dizendo que a sabedoria desse mundo é uma sabedoria vã, não é que Paulo ele é contra a filosofia, mas o que Paulo acredita é que a verdadeira filosofia, a verdadeira sabedoria de Deus é Jesus Cristo, né? Filosofia significa amor à sabedoria. E Paulo vai dizer, Cristo é a sabedoria de Deus. Nós devemos amar Cristo. Quando nós amamos a Cristo, nós estamos amando a sabedoria. Então, um verdadeiro filósofo, ele só pode ser cristão. O verdadeiro filósofo, aquele que pode de fato, realmente amar a Jesus Cristo, é somente alguém que foi regenerado. É somente alguém que foi convertido por Jesus Cristo. Paulo, então, não é contrário à sabedoria. E segue a partir desse ponto que o cristão que se esforça pela neutralidade no mundo do pensamento não é afinal neutro. Portanto, está em risco de involuntariamente endossar suposições que são hostis à sua fé cristã. Então, quando você adota a ideia de neutralidade, você não está sendo neutro, porque se você for olhar por que deve ser neutro, você vai ver que está ali toda uma filosofia mundana, e você então não está sendo neutro de fato. Você está em risco de involuntariamente estar endossando suposições que são hostis à sua fé cristã. O iluminismo, quando ele nasce em oposição ao cristianismo. Essas ideias de neutralidade, elas vão ganhando forças ali com o iluminismo e chegam até os dias de hoje. Então, não existe neutralidade. Hoje em dia, até mesmo os filósofos não cristãos, eles sabem disso, eles sabem que não existe neutralidade. Freud, por exemplo, é um dos que vai dizer isso, que o homem ele não consegue realmente ser neutro,
porque tem questões aí que estão na sua mente, no seu subconsciente, que o impede de ser neutro realmente. O próprio Karl Marx diz que a pessoa ela vai ser condicionada por sua classe social. Então, se você for estudar os próprios filósofos pagãos, eles vão dizer que a neutralidade é um mito, que não existe neutralidade realmente. Então, não tem por que nós adotarmos essa ideia. Nós devemos partir da Escritura, e a partir da Escritura nós devemos mostrar como as ideias dos ímpios, elas são inconsistentes, como ele tem uma visão de mundo, uma cosmovisão inconsistente, e depois disso nós devemos mostrar como que a nossa cosmovisão ela é consistente e como que ela consegue explicar a realidade melhor do que qualquer cosmovisão não cristã, seja uma cosmovisão secularista, seja uma outra religião, como por exemplo o islamismo e até mesmo o judaísmo. Então, até aqui nós analisamos um pouquinho até o capítulo 3 do livro Sempre Preparados. Vou continuar a leitura do livro, ainda estou lendo e estou gostando bastante desse livro. E nós voltamos uma outra hora para nós continuarmos um pouquinho aí do nosso bate-papo sobre esse livro do Dr. Greg Bunce, Sempre Preparados, Orientações para a Defesa da Fé. Que Deus lhe abençoe.